Vamos lá, capítulo 18 de João. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Olival, obviamente, é o lugar onde se planta oliveiras, que é os pés de azeitonas. A azeitona que é muito, muito popular nessa época, em especial nessa região. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Ou seja, o que Jesus está falando, olha, é a mim que vocês querem. Então deixe os meus discípulos saírem daqui, que eles não têm nada a ver com isso. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e amarraram-no. O engraçado é que o apóstolo João, ele não narra que Jesus coloca a orelha de novo do servo. Jesus pega a orelha decepada e restaura o guarda completamente. E ele não narra isso. Interessante, né? Então, amarraram Jesus e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou-lhe ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Percebam o seguinte, quem trama
a prisão e, de fato, o sentenciamento de Jesus é a classe religiosa. Só para os irmãos entenderem rapidamente, nessa época, Israel pertencia a Roma, né? Roma havia invadido Israel e havia tomado Israel. E os romanos, eles pegam pessoas da própria cidade, né, e erguem como autoridades. Só que precisam prestar contas a eles, os romanos. De maneira que se tivesse alguma insurreição, alguma confusão, esses líderes que foram levantados acabam sendo punidos. Então, num primeiro momento, Jesus ele vai não para o pessoal de Roma, ele vai para o pessoal, para a classe religiosa. Caifás, que era sogro do sumo sacerdote, que era o sumo sacerdote, Anás, que era sogro dele. Então, primeiro está nessa classe aí, depois é que eles vão, vamos dizer assim, enviar Jesus para a classe dos romanos, mas por enquanto ele ainda está tratando com a esfera da liderança religiosa da época. Então, Anás envia Jesus para Caifás, que é o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Lembra da profecia? Que antes que o galo cantasse, Pedro iria negar Jesus 3 vezes? Pois bem, Pedro quis acompanhar Jesus, ficar de perto. As pessoas sabiam que ele fazia parte do grupo e ao seu tempo foram perguntando a Pedro se ele fazia parte dos discípulos e ele foi negando. Na terceira vez que ele nega, o galo canta. Em seguida, de Caifás, dos judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então veja como é que é a coisa religiosa, né? Eles querem levar o Jesus para o pretório, que é um lugar dos romanos, mas eles não podem entrar lá, porque eles estão se purificando para a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Pilatos agora não está ligado à classe de religiosos. Pilatos é um desses homens que é levantado pelos romanos para tomar conta daquela região. Então, ele não pode deixar que algum problema da ordem religiosa se instaure ali. Ele tem que acabar com o problema, ele tem que resolver o problema. Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Olha só. Os judeus pegam Jesus e a intenção é matar Jesus. Só que eles não podem matar Jesus. Por quê? Porque a lei diz não matarás. Então o que eles fazem? Levam Jesus e acusam eles e pedem que Roma mate Jesus por eles. Porque eles não podem matar, porque a lei não permite que mate. Então vejam como é que é a cabeça do religioso. Ele faz de tudo para cumprir a letra, mas o coração está tramando outra coisa. Ele odeia no coração, só que na letra ele está garantido, né? Então Pilatos fala o seguinte: olha, levem e julguem segundo a lei de vocês. Ou seja, esse homem não fez nada contra Roma. Eu não tenho que julgar eles pela lei romana. Tratem isso de uma maneira religiosa. É o que Pilatos está fazendo. Está dizendo. E aí eles respondem: mas nós não temos o direito de executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras de Jesus, que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus:
essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Espero você no próximo capítulo 19 do Evangelho de João. Até lá.